O Alienista, conto de Machado de Assis. Estamos no vídeo de número 41. Vídeo de número 40 foi uma digressão, na verdade foram duas digressões, uma sobre o asno de Buridan e outra sobre Diógenes. Então vamos continuar, né? Ao cabo de 5 meses estavam alojadas umas 18 pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava, ia de rua em rua, de casa em casa, espreitando, interrogando, estudando, e quando colhia um enfermo, levava-o com a mesma alegria com que outrora os arrebanhava às dúzias. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Achava-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. Lembre-se, aquilo que a gente comentou antes do Freud, né? Tudo era muito físico, né? No que se referia aos problemas da mente, né? Por isso, patologia cerebral, por isso uma lesão no cérebro, esse tipo de coisa. Um dia, conseguiu meter na Casa Verde o Juiz de Fora, mas procedia com tanto escrúpulo que o não fez senão depois de estudar minuciosamente todos os seus atos e interrogar os principais da vila. Mais de uma vez esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente desequilibradas. Foi o que se deu com um advogado, em quem reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais que era perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo, mas o agente, desconfiado, pediu-lhe para fazer uma experiência. Foi ter com um compadre, demandando por um testamento falso, e deu-lhe de conselho que tomasse por advogado o Salustiano. Era o nome da pessoa em questão. Então, olha, se tem esse testamento falso, vai falar com esse cara que ele é muito, muito honesto, né? Então, parece-lhe, sem dúvida, vá, confesse tudo, a verdade inteira, seja qual for, e confie-lhe a causa. Esse é um diálogo entre essa pessoa que tem o testamento falso e o empregado do Bacamarte, que queria testar esse advogado que, em teoria, é muito honesto, né? O homem foi ter com o advogado, confessou ter falsificado o testamento e acabou pedindo que lhe tomasse a causa. Não se negou o advogado, estudou os papéis, arrazoou longamente e provou a todas as luzes que o testamento era mais que verdadeiro. A inocência do réu foi solenemente proclamada pelo juiz e a herança passou-lhe às mãos. O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a liberdade. Mas nada escapa a um espírito original e penetrante. Simão Bacamarte, que desde algum tempo notava o zelo, a sagacidade, a paciência, a moderação daquele agente, ou seja, aquele funcionário que ajudou ele a mostrar, quer dizer, que mostrou para ele que o advogado não era honesto. Então, vendo tudo isso naquele agente, reconheceu a habilidade e o tino com que ele levara a cabo uma experiência tão melindrosa e complicada, e determinou recolhê-lo imediatamente à Casa Verde. Deu-lhe, todavia, um dos melhores cubículos. Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria de modestos, isto é, dos loucos, em que predominava esta perfeição moral. Outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, outra de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria, e alguns tentavam compelir a Câmara a cassar a licença. A Câmara, porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão, e se cassasse a licença, vê-lo-ia na rua e restituído ao seu lugar. Novamente, interesse político, né? Pelo que recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores, não agradecendo, mas felicitando-os por esse ato de vingança pessoal. Desenganados da legalidade, alguns principais da vila recorreram secretamente ao barbeiro Porfírio e afiançaram-lhe todo o apoio de gente, dinheiro e influência na corte,
se ele se pusesse à testa de outro movimento contra a Câmara e o alienista. O barbeiro respondeu-lhes que não, que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequazes. Que a Câmara entendera autorizar a nova experiência do alienista por 1 ano, cumpria ou esperar o fim do prazo, ou requerer ao vice-rei, caso a mesma Câmara rejeitasse o pedido. Então, olha, existem as vias legais, todo racional, ponderado. O Porfírio respondeu, e você já sabe onde que isso vai chegar, né? Jamais aconselharia o emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos, e isso a troco de mortes e ferimentos que seriam o seu eterno remorso. O que é que me está dizendo? Perguntou o alienista quando um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila. 2 dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde, preso por ter cão, preso por não ter cão, exclamou o infeliz. Chegou o fim do prazo. A Câmara autorizou um prazo suplementar de 6 meses para ensaio dos meios terapêuticos. Chegou a hora da cura, né? O desfecho desse episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos de 10 capítulos de exposição. Mas contento-me com um, que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana.